Muito bom. Fabi, vou te chamar de Fabi, tá? Eu Tá não bom. vou aceitar tantas formalidades, Fabiano e tal. Fabi, quando eu te convidei para essa conversa, né, eu tinha uma ideia na cabeça que eu falei para você no primeiro contato que a gente tinha, mas aí a partir daquela ideia, né, que eu vou falar um pouco aqui, eu não sabia exatamente como evoluir, né? Por isso que aí eu pedi sua ajuda, né? E essa ideia aqui, eu conversei com você, falando agora um pouco mais em detalhes sobre números, né? Fala de números de acidentes, né? E aí usando dados oficiais que estão ligados ao trabalho formal, né? Então, em termos de números, né, acidentes de trabalho comunicado para a Previdência, a gente tem aí desde 2007 até 2017, então numa série histórica de 10 anos, um nível de acidente em torno de 520 mil acidentes de trabalho por ano, né? Tem alguns picos em alguns anos de 550, 560, 540, mas sempre nessa faixa 520, 515, 522, né? Então, assim, mostrando uma variação muito pequena. E aí, depois de 2015, uma queda significativa, mas associada única e exclusivamente à crise, ao aumento do desemprego, à redução de atividade econômica. Então, menos pessoas trabalhando, proporcionalmente menos pessoas irão sofrer acidente de trabalho. Então, não diretamente associado com alguma ação estruturante para a redução de acidente de trabalho. E da mesma forma, a gente percebe isso com o número de fatalidades também, né? Quando você olha, por exemplo, né, as fatalidades desde 2012, 2013, 2014, estão sempre dentro de uma faixa de 2.400 fatalidades por ano, ou seja, 2.400 trabalhadores que morreram em acidentes de trabalho. Mas lembrando sempre que eu estou falando de números oficiais, né, reportados para a Previdência, né? E aí, a partir de 2015, cai para 2.100, 1.900, 2.000 acidentes por ano, né? Mas, de novo, conectado com a redução da atividade econômica e a crise, aumento do desemprego. Menos pessoas trabalhando, proporcionalmente, menos pessoas vão sofrer acidente de trabalho e, por consequência, menos pessoas também vão falecer. Então, esse é um cenário geral, né? E entrando um pouco dentro da minha realidade, né, dentro da do safety, consultoria em segurança do trabalho e tal, o contexto dos clientes que eu atendo, ele apresenta um cenário diferente do que a gente vê no todo do país, né? Então, esse contexto dos clientes que eu atendo envolvem temas relacionados à cultura de segurança, desenvolvimento de liderança, identificação de vulnerabilidades legais e tal, né, relacionadas às normas regulamentadoras, que não são atividades obrigatórias, digamos assim, né? Ou seja, não são atividades, não são consultorias que esses clientes, né, da DoSafety precisam fazer para poder operar, né? Ou seja, eles poderiam continuar operando sem buscar a consultoria do safety, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Existe um rol de empresas, que é a minoria, que é uma minoria muito pequena, né? Geralmente grandes empresas, né? Que investem em treinamentos, em adequação de requisitos legais, né? Não necessariamente querendo dizer que estejam completamente plenas no atendimento, mas investem nisso, né? E que veem esses investimentos se traduzindo na forma de alguns resultados positivos de redução de acidente. Algumas comemoram anos sem afastamento, anos sem acidente com afastamento, né? Ou seja, tem um esforço construtivo, estruturado, né? Para reduzir e trabalhar a gestão de segurança e, por consequência, reduzir o número de acidentes de trabalho, mas essa é uma minoria muito pequena. Ou seja, se essa minoria muito pequena reduzisse a zero os seus acidentes, esses números que eu te apresentei não sofreriam muita variação, né? E não sofreriam muita variação porque como a gente sabe, né, muito da economia do país gira em torno de pequenas e médias empresas, né, de empresas individuais, pequenas empresas e médias empresas, né? 70% dos empregos estão nesse grupo
de empregos, empreendedores individuais, pequenas empresas e médias empresas, né? Então, esse grande número está voltado para esse público, né? Ou seja, é gerado pela atividade econômica desse público. E esse não é um público que investe fortemente em segurança do trabalho, né? Investe o estritamente necessário para poder operar, para responder qualquer tipo de demanda que apareça de Ministério do Trabalho, qualquer outro tipo de fiscalização, né? Então, não é uma preocupação premente desse público, né? E aí, dentro de uma estrutura estatal que não tem um corpo de fiscais tão grande, tão empenhado, né? Ou seja, você tem um país continental e o número de fiscais necessário para fiscalizar toda essa quantidade de empresa individual, pequena empresa e média empresa não é suficiente, né? Então, esse é um cenário até muito típico, né? Então, essas empresas não vão trabalhar, investir sobre segurança do trabalho, né? Isso tem que ser algo provocado, né? Mas ainda assim, ainda não é o nosso, não é o tema propriamente aqui, né? E aí, quando nós conversamos, né, inicialmente, o que veio em mente para mim, né, a dúvida, era que quando você olha indicadores, né, aquele que a gente vê reportado na mídia, em jornais, em notícias, né, quando a gente olha dados de morte, né, não morte em acidente de trabalho, mas morte em função da violência, e você faz aí um recorte, né, uma estratificação desse número para ver idade, cor, gênero e tal, você tem uma predominância aí de jovens negros, né? E aí toda outra sorte de estatística que você vê sobre acesso à educação, acesso a saneamento básico e assim, a saúde e tal, tem esse traço característico, né? E aí a minha dúvida era, será que dentro da segurança isso existe também? Né? Será que dentro dos acidentes do trabalho isso existe também? Né? É notável que esforço estatal e das empresas para reduzir esse número não existe porque os números não mudam, né? Eles variam em função de crise. Aumentou a atividade econômica, aumenta o número de acidentes. Diminuiu a atividade econômica, diminui o número de acidentes, né? Então, assim, não existe um esforço estruturante em si, né? Por não existir esforço estatal e aí a condição socioeconômica da população, coisa que você pode explicar melhor do que eu, influencia de alguma forma esses números? Como é que você percebe, dentro de tudo que você estudou até hoje, na academia e também na tua experiência profissional, como é que você vê essa situação que eu coloquei aqui para você? Boa tarde, Eduardo. Obrigada pelo convite, agradeço muitíssimo. Eu tenho estudado há bastante tempo a questão racial no Brasil, então eu vou falar desse ponto de vista, né, da questão desses meus estudos aí, dessa minha abordagem em relação à questão racial. É difícil responder, né, essa sua questão de uma forma objetiva, porque, primeira coisa, a gente não tem dados para falar sobre a estratificação de acidentes de trabalho relacionada à cor barra raça, né? E então fica um pouco complicado a gente falar sobre isso, até mesmo porque os acidentes de trabalhos reportados são relacionados aos acidentes, ao setor formal, né, de trabalho, né, não ao setor informal. E por que eu estou fazendo essa distinção, né, entre o setor formal e o setor informal? Bom, a questão do racismo, né, no Brasil, ou seja, essa ideologia que faz com que um grupo étnico-racial ele tenha privilégios em relação ao outro grupo, né? E quando eu falo em privilégios, eu falo do ponto de vista estrutural, né? Então, por conta do antepassado escravagista, do sistema colonial, né? Toda aquelas aulas de história, né, que a gente teve, geografia lá no passado,
A gente tem que colocar aqui para tentar entender, colocar aqui na nossa cabeça para tentar entender isso. Mas, assim, partindo do ponto de vista que todo mundo sabe, né, um pouco dessa história básica do país, não fica muito difícil a gente compreender essa diferença, né, que existe entre um grupo e outro, né? Então, quando a gente fala em racismo, a gente fala de uma ideologia de poder, assim como o machismo, também é uma ideologia de poder em que um grupo, no caso os homens, tem prevalência em relação a outro grupo, que no caso as mulheres, por conta de toda uma história, né, de subjugação, de inferiorização das mulheres, no caso, né? E aí também é uma história, dá uma outra conversa bem extensa. Hoje a gente vai ficar aqui só na questão do racismo e barra trabalho, barra segurança no trabalho, né? A gente vai ficar nesses três conceitos, digamos assim. Então, por que eu estou trazendo em primeiro lugar essa conceituação, né? Justamente para a gente tentar entender o que eu vou falar daqui para frente, né? Então, assim, para responder se existe uma diferença, uma desigualdade, a palavra é desigualdade, em relação a, a quem está sendo mais afetado, né, digamos assim, pelos acidentes de trabalho, a gente precisa entender que no Brasil, assim como na área da educação, no acesso à moradia, no acesso a todos os direitos básicos, perpassa por todos esses acessos a esses direitos a questão do racismo, né? Então, fiz questão de conceituar primeiro o racismo para a gente poder entender como que acontece isso na questão do trabalho, na questão do emprego, né? E, consequentemente, na questão de segurança no trabalho. Bom, a grosso modo, né, de uma forma geral, assim, o que a gente tem é um sistema de inclusão, inserção no mercado de trabalho muito desigual no que diz respeito à questão racial, no que diz respeito à questão de gênero, na questão, e principalmente correlacionado a isso, a questão da escolaridade. Então, quanto menos escolarizado for a pessoa, mais dificuldade ela vai ter de ter um trabalho mais decente, né? O que a gente quer dizer por decente? Um trabalho mais bem remunerado, que tenha segurança, né, no trabalho, que ela tenha direitos trabalhistas resguardados, né? Esse seria um trabalho decente. Então, o que a gente vê nos trabalhos sobre a sociologia do trabalho, né, até mesmo trabalhos mais etnográficos na área da antropologia, específico mais da micro história mesmo da questão do trabalho, a gente vê que existe esses múltiplos fatores influenciando, né, não só a contratação para os postos, o processo de progressão, né, e promoção dentro dos postos de trabalho e a questão da remuneração. Todas essas questões, elas são perpassadas por desigualdades, né? E essas desigualdades, elas estão relacionadas com essas três questões que eu falei, né? A questão de gênero, a questão racial e a questão da escolaridade. Bom, dito isso, eu vou dizer assim, de uma forma rápida, né, que no setor formal, né, ou seja, aonde a gente consegue ter dados mais consistentes, recolhidos pelos institutos, né, federais, responsáveis pela coleta desses dados, a gente tem que pessoas mais escolarizadas, elas têm 3 vezes menos chance de se acidentar, né,
no trabalho do que uma pessoa sem instrução. Então, isso é um dado. Outro dado. Pessoas escolarizadas, elas têm mais probabilidade de ser mais bem remunerada, né, no ambiente de trabalho, porque ela tem mais probabilidade de ocupar postos ocupacionais que são, né, mais bem remunerados. Então, aonde a gente vai ver as desigualdades aí? Primeiro, a gente tem uma quantidade até considerável, né, de estudos que relaciona gênero e questão racial, na questão do acesso ao trabalho, que diz que homens ocupam mais postos no mercado formal de trabalho em relação às mulheres, e que brancos ocupam mais postos no mercado formal de trabalho em relação aos negros. Né? Então, os empregados no mercado formal, na sua maioria, são homens brancos. Bom, digamos assim, esse cenário, ele nos mostra que eles nos indica, né? Eles nos interpela a nos perguntar aonde que estão os trabalhadores mais vulnerabilizados e os mais jogados às franjas, digamos assim, do mercado de trabalho, né? São o pessoal que trabalha no mercado informal. E quem trabalha no mercado informal? Bom, geralmente são pessoas com escolaridade mais baixa e pessoas que não conseguiram acesso ao mercado de trabalho formal, que não necessariamente está relacionado à questão da escolaridade, né? Está relacionado, sim, claro, que está relacionado à questão da escolaridade, mas não necessariamente. Né? Então, a gente vê uma quantidade, nos anos 2000, a gente viu um crescimento muito grande da oferta de trabalho no mercado formal, mas o mercado informal também cresceu em paralelo à questão do mercado formal. Entre os anos de 2003 e 2004, por exemplo, a gente viu um número, um aumento do número de pessoas que conseguiram se empregar muito grande. E essas pessoas, elas se distribuíram, né, entre o mercado formal e o informal. Né? Então, eu vou tratar o conceito de informalidade do ponto de vista bem estatístico mesmo. É aquele sujeito que está empregado ou não, né? O informal aqui eu vou entender aquele que não está com a carteira assinada, aquele que não está, né, registrado no Ministério do Trabalho como um funcionário da empresa X ou Y. Né? Esse seria, então, aqui, eu vou estar me referindo, quando eu falar de trabalho informal, a essa pessoa. Do ponto de vista sociológico, quando a gente fala em informalidade, a gente pode pensar, a gente deve, né, dividir em a pessoa que trabalha por conta, é um tipo de trabalho informal. A pessoa que trabalha para alguma empresa, geralmente microempresa, mas não tem vínculo, né, não tem carteira assinada, também está no trabalho informal, porque ela não tem carteira assinada, ela não está reconhecida nas estatísticas lá no mercado no Ministério do Trabalho como um empregado. Ela não conta lá como um número. E tem os trabalhos domésticos também, né, que são os mais precários, que podem ser remunerados ou não, e ainda assim são considerados trabalhos informais. Né? Então, perceba que mesmo dentro da ideia de informalidade, a gente tem também estratificações, porque os estudos apontam que quem trabalha por conta tem a hora remunerada maior do que aquele que trabalha em trabalhos domésticos, em trabalhos
mais relacionados com família, né? E às vezes não é nem remunerado. Então eu vou falar assim, vou falar de forma rápida sobre a questão do trabalho informal, né? Tem também umas características não exclusivas, mas bem características do trabalhador informal. São pessoas, geralmente, que não tiveram êxito, né, na procura por emprego, seja porque a escolaridade é baixa, seja porque vive numa condição de moradia que não proporciona, né, uma busca por emprego de uma forma efetiva, seja porque é uma pessoa com deficiência e não consegue se colocar no mercado, porque associada à deficiência ela também tem a questão de uma baixa escolaridade, né? Ou seja, porque a pessoa não se enquadra dentro do perfil, sobretudo na área de serviços, né? Não se enquadra dentro do perfil esperado para aquela colocação, para aquele posto de trabalho, né? E aí a gente pode entrar na questão racial. Era muito comum, hoje em dia está melhorando, mas era muito comum o setor de serviços trabalhar com a tal da boa imagem, né? Da boa aparência. Boa imagem não, da boa aparência. E esse boa aparência era geralmente associado a uma ideia de beleza, que é uma beleza associada com, né, um perfil étnico-racial, que é o relacionado ao perfil branco, né? Então, tem muitos casos de pessoas, sobretudo lá para a década de 90, de relatos, né? Começo dos anos 2000, de pessoas que não conseguiram acesso a postos de trabalho no mercado formal, na área de serviços, shopping, centers, lojas, né? Por não se enquadrarem no tal do boa aparência, né? E quando a gente fala racismo estrutural, a gente pensa que esse racismo, ele vem de todas as formas, de todos os lados, né? Ele perpassa a sociedade de todas as formas. Então, assim, além, né, então, de todas essa característica, né, que eu estou enumerando aqui com relação ao trabalhador informal, ainda tem também, mais na informalidade, a presença de crianças e adolescentes, coisa que no mercado formal, devido à legislação, né, e tudo mais, a gente não vê. Então, a gente vê crianças vendendo bala na rua, ou, né, fazendo algum tipo de serviço, de algum biscate em algum lugar. Essas crianças, elas podem estar sendo exploradas, digamos assim, pela família, ou até por terceiros. Então, assim, por que eu estou trazendo essa questão da informalidade, né? Sendo que a gente está falando aqui de segurança do trabalho. Justamente porque o trabalhador informal, ele é o que está mais vulnerável do ponto de vista jurídico, ou seja, ele não tem respaldo nenhum, né, do Ministério do Trabalho, porque ele nem existe no Ministério do Trabalho, ele não tem respaldo nenhum do sistema da Previdência, porque, né, mesmo que, a não ser que ele recolha, né, a parte que tem essa possibilidade também dele se registrar como autônomo, mas para o Ministério do Trabalho ele ainda vai ser informal, né? E, além disso, ele é o tipo de trabalhador que está mais sujeito às violências urbanas, né? Porque geralmente são pessoas que trabalham mais nos centros urbanos, nas ruas, né? Vide flanelinha, motoboy, e outros tipos de trabalho que são característicos hoje em dia, né, da nossa sociedade industrial e moderna e tecnológica e tudo mais, né, e que são as pessoas que não têm o respaldo jurídico e também são invisibilizadas nas horas da gente computar os acidentes de trabalho e mortalidades, né,
no ambiente de trabalho. Então, a pessoa que mais se expõe, né, a esse tipo de acidente, geralmente é quem trabalha no setor informal, né? E aí eu não sei se você gostaria de fazer alguma ponderação em relação a essa questão, antes de eu entrar mais precisamente na questão do mercado informal e da questão racial. Não, o que você comentou, né, é um pouco de uma fator gerador de alguma angústia em mim, né? Porque dentro da área de segurança a gente tem um certo, todo profissional da área de segurança tem um certo idealismo, né, de que vai contribuir de alguma forma para que as pessoas não se machuquem mais, né? E num micro-universo muito pequeno, né, que é esse do trabalho formal, de empresas que investem nisso e tal, nesse pequeno universo, esse impacto existe. Só que quando você olha no todo, esse impacto é completamente diluído e ele acaba não sendo percebido quando você olha para a estatística, né? É como você olhar, por exemplo, o paralelo que eu faço é com a violência urbana, né? Você olha o nível de criminalidade em São Paulo e particularmente na região central de São Paulo, você tem indicadores europeus de violência, né? Mas aí quando você olha para o país, ou até mesmo para o Estado, você vê, não, isso aqui não é indicador europeu, né? Então é uma coisa que você olha o policiamento, sinalização de trânsito, você olha o respeito que o motorista tem pelo pedestre, você olha o quanto você pode, entre aspas, se expor, né, em termos de usar um celular e carregar um notebook e tal, quando você está numa região central, né? E aí também tem a questão, né, racial, mas eu não vou tocar nela porque você pode falar disso melhor do que eu. Mas aí quando você olha a contribuição que existe de política de segurança pública nesse pequeno centro, e você olha só para esse pequeno centro, essa contribuição ela é gritante, né? Ou seja, quando começa a ter muito assalto na Avenida Paulista, isso vira notícia, né? E aí existe uma ação em cima disso, porque nenhum governador ou prefeito quer ser interpelado com esse tipo de pergunta, né? Mas aí quando você olha esse impacto na região central e começa a diluir ele na cidade ou no estado, esse impacto ele é inexistente, né? E um pouco não, e é bastante o que acontece dentro da área de segurança também, né? Ou seja, todo o esforço que essas empresas fazem dentro do seu próprio contexto, do seu ambiente, quando você olha para o grande ambiente, né, que é o Estado, o país, você vê isso na estatística do trabalho formal, e aí a gente pode estender esse número para o trabalho informal também, essa variação de acidentes no ano, ela é estatística só, né? Ou seja, você não percebe nenhuma ação estruturada, estratégica de governo para fazer com que o número de acidentes de trabalho diminua, né? E, por coincidência ou não, quando você olha o número de assaltos, olha números de mortes, né, violentas e tal, esse número ou aumenta ou ele é mantido dentro de um patamar, porque ainda existe ações estruturantes, governamentais, estratégicas para reduzir esse número, né? E aí existe um universo que até de certa forma desconhecido em termos da sua magnitude, que envolve o trabalho informal que você está comentando, né? A gente tem um ambiente conhecido, que é o trabalho formal, e para isso tem números, e a gente percebe que o esforço sobre esses números não é grande, em termos amplos, né, considerando todo o ambiente brasileiro, né? E aí, quando a gente olha para esse trabalho informal, a gente tem alguns números, como você mencionou em outra conversa que a gente teve, autorreferenciado, né? E que, por isso, não são números que nos dão uma pista, mas não são dados assim extremamente confiáveis, de que talvez, muito provavelmente, o contexto desse trabalho informal no tocante à segurança do trabalho seja muitíssimo mais grave, né?
E aí é onde entra essa certa agonia, né? Ou seja, a gente pensa no esforço que é feito dentro de algumas empresas, e esse esforço, por maior que seja, ele não surte efeito no número total do país. Sim, sim. Eu estava fazendo uma visita numa comunidade às beiras da represa Billings, um grupo de 35 casinhas, palafitas mesmo, em cima da água, sem esgoto, sem nenhuma estrutura, né? Energia elétrica puxada no gato, sem água encanada, enfim. Resquício de um processo de desocupação para fazer uma das partes do Rodanel. Eles foram desalojados, e aí eu não sei exatamente por que cargas d'água, essas 35 famílias, elas ficaram desamparadas, digamos assim, e foram parar nesse trechinho ali, às beiras da represa Billings, na divisa ali com Santo André. E uma das... então, eu criei um questionário, e nós fomos de casa em casa para fazer um censo rápido, né, para saber quem eram aquelas famílias. Em uma das casas, eu tive a constatação, né, do que é essa questão do ciclo vicioso que a gente está, né, o ciclo da pobreza / racismo. A gente entrou na casa, obviamente, de uma família negra. A maior parte desses moradores eram negros, né, que estavam ali ocupando essa faixa, essas 35 famílias. E tinha um rapaz, um jovenzinho, e eu perguntei, dentro do questionário que eu elaborei, tinha a pergunta da ocupação. E ele me disse que fazia alguns bicos, mas que ele estava muito triste, porque, na verdade, ele tinha, até um mês, ele tinha um trabalho, esse trabalho ficava numa outra cidade, e quando ele começou a trabalhar nesse local, ele conseguiu também entrar na universidade, né, porque aí ele conseguia pagar aquela taxa mínima, que ele tinha conseguido bolsa, mas tinha um valorzinho lá mínimo, não era 100%, né? Tinha um valorzinho mínimo que ele tinha que arcar. Então ele conseguiu esse emprego, então ele conseguia pagar, né, essa faculdade. Mas infelizmente ele teve de abrir mão tanto de uma coisa quanto de outra. Por quê? Porque o sistema de transporte não foi desenhado da cidade, não foi desenhado para chegar nesse lugar, porque em tese não era para ter, né, gente morando ali naquele local. Então, você vê como a pobreza, o ciclo da pobreza, ele acontece, né? Então, a pessoa, ela consegue dar um suspiro de, eu vou melhorar a minha vida, só que aí por questões, né, relacionadas com violência urbana, porque isso é uma violência urbana, né, a pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso e ela é jogada, ela é catapultada de volta, né, para a situação original. É como se dissesse, não, meu filho, você está querendo sair daqui, mas você não vai sair, não. Por que eu resolvi focar na questão do mercado informal, né? Os negros são 60,3% dos trabalhadores que estão no setor informal. Né? Então, é uma quantidade muito grande, né, de pessoas no setor informal. Aí pode me perguntar, mas por que tem tanto negro no setor informal? Bom, no mercado formal, como eu já disse, existe, primeiro, uma dificuldade de de acessar, né, essas vagas do mercado de trabalho formal. A gente tem também
dificuldade no processo de promoção, de progressão dentro de carreira, dentro do mercado formal, que às vezes expulsa os trabalhadores negros. Aliado a isso, a gente tem também o fato de que uma boa parte dessas pessoas sem instrução ou com nível de escolaridade baixo são de negros, né? Justamente por conta dessa questão do racismo estrutural que a gente estava falando, né? Que é um ciclo, né? É o ciclo ali da pobreza. É violência urbana, é violência policial, é um monte de coisa que acontece que faz com que você não consiga sair ali daquela faixa, né, daquele ciclo da pobreza. E o pior cenário ainda é para as mulheres negras, né, porque elas são 33% das mulheres negras que estão no mercado informal, elas estão trabalhando em trabalhos domésticos e às vezes até mesmo trabalho sem remuneração, né? Então as condições de trabalho extremamente precárias, né, para esse pessoal. E aí o interessante falar aqui teve umas pesquisas realizadas no comecinho dos anos 2000 lá na Bahia, porque a Bahia, né, como muita gente sabe, né, é um estado com um alto contingente de população afrodescendente. E sempre teve muito essa questão do trabalho, né, de estudo sobre o trabalho na Bahia, sobretudo em Salvador, que é o grande centro deles, né, a capital. E no começo dos anos 2000, teve uma pesquisa para saber se o problema da exclusão do negro do setor formal, sobretudo da indústria, se devia ao fato de ter poucas vagas, de ser um trabalho mais disputado e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Com os trabalhozinhos que foram realizados ali na área das ciências sociais, sobretudo pela Nádia Guimarães, né, pela Vilma Santana, a gente descobre que, na verdade, mesmo com o aumento do número de indústrias, sobretudo da expansão da indústria petroquímica ali na Grande Salvador, a população negra não teve mais acesso a esse mercado formal, né? Ou seja, já barravam ali, mesmo que tivesse escolaridade equivalente aos seus concorrentes brancos, não conseguiam entrar nesse mercado. Então, aí, né, mostra que o racismo aí atuando, né, na questão do ingresso nesse tipo de mercado de trabalho formal. Então, assim, o mercado formal é esse, né? É esse aí que tem os seus mecanismos de boicote, digamos assim, aos funcionários negros. E no mercado informal, eles acham, né, um espaço de sobrevivência, de trabalho, de levar a comida para casa. Eu vou citar aqui o trabalho sobre os motoboys em Salvador. Não só o Brasil, mas o mundo moderno, né, contemporâneo, ele resolveu o problema de logística e transporte com esse trabalho dos motoboys. Né? Tem aí para o futuro a ideia dos drones, né, e tudo mais, mas por enquanto os motoboys são, né, a solução para os problemas de logística, né? Sobretudo quando precisa de uma certa celeridade, né, na resolução do problema. Foi feito um estudo em Salvador foi feito sobre os mototáxis, sobre os motoboys. Mototáxi aqui na região
pelo menos nas grandes cidades de São Paulo, não é muito comum, mas em regiões menores, ainda dentro do estado de São Paulo, e no Nordeste, no Norte, é muito comum essa ideia de você usar a moto como um transporte também de passageiros, né? Enfim, mas eu vou focar aqui na questão dos motoboys. Tem alguns motoboys que até são registrados, né? Tem vínculo empregatício com a empresa nas quais eles trabalham, mas a maior parte não está vinculado a algum número de registro lá no Ministério do Trabalho, logo, eles são trabalhadores informais. Eles estão sujeitos a toda sorte de violência urbana, ele pode ser assaltado, né, a depender do que ele estiver levando, estiver transportando, ele pode ser, a moto dele pode ser levada, né, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, e com mais frequência ainda, mais frequente ainda, são os acidentes que ele sofre no trânsito, né? O trânsito a gente sabe que é sobretudo nas grandes cidades, é muito caótico, e em relação a quem está de moto, é muito mais perigoso, muito mais arriscado ainda. Então, essa pessoa que está na informalidade, ela não tem qualquer respaldo, né? Se ela caiu, se acidentou, eu já vi inúmeros casos, né, de mototaxistas, motoboys, que, assim, tiveram que ficar meses com gaiola, com aquela gaiola na perna, né, se recuperando de alguma lesão, né, no momento do acidente. Alguns, infelizmente, até perdem por parte das suas pernas, sem contar as vítimas de acidente que tira a vida mesmo, né, que letal, né. Aí a pessoa deixa a família completamente desassistida e completamente à deriva. O cúmulo dessa questão do mototaxista, do motoboy, é o sujeito voltar a trabalhar com a gaiola na perna, porque ele não pode parar de trabalhar, né? O trabalhador assistido pelo INSS, né, registrado lá no Ministério do Trabalho, ele tem direitos, né, garantidos constitucionalmente. Então, ele pode ficar em casa, pode ficar afastado e tudo mais. Bom, e o que isso tem a ver, né, com a questão racial? A maior parte dos trabalhadores que trabalham nessa função de motoboys em Salvador são negros e jovens, né? Boa parte deles. Então, você vê que a precariedade do trabalho e a alimentação do ciclo da pobreza, né, está presente aí. O que eu posso te dizer é assim, bom, quer entender um pouco melhor a defasagem da questão da segurança do trabalho em relação, quando eu digo defasagem, a gente tem uma realidade, é o que você falou, até mesmo na sua apresentação, né? A gente tem uma realidade e a gente tem a segurança do trabalho, que é cumprida, digamos assim, e estimulada por grandes empresas. As empresas menores nem dão conta, e o governo também nem tem conta, nem tem pernas, nem dá conta, nem tem pernas para fiscalizar as que não estão, né? Então, assim, imagina isso no mercado de trabalho como um todo, né? E aí, assim, quem fica excluído das proteções, das diretrizes da segurança do trabalho, né? É essa população mais vulnerabilizada. E essa população mais vulnerabilizada tem cor, né? E, consequentemente, está dentro da estrutura social aí, está bem mais, digamos, desprivilegiada do que o grupo, né, majoritário, que no caso aqui, como a gente viu,
são os homens brancos, né? São aqueles que ganham mais, e os que também conseguem se colocar em postos de trabalho com mais dignidade. Isso tudo que você falou, né, o que me desperta, né? A gente tem uma série de problemas gerados por uma situação. Aí eu vou falar primeiro o problema, depois a situação. E aí a série de problemas é esse que a gente está falando sobre acidentes de trabalho, né? E aí a gente vê um recorte nos acidentes de trabalho vitimizando no trabalho, nas estatísticas formais, primariamente, né, um homem jovem negro, né? Esse é uma coisa. Quando você olha um outro problema, que é o problema acesso à educação, você enxerga a mesma coisa. A violência urbana, você enxerga a mesma coisa. Então, esses são problemas, né? São situações geradas lá na frente que a gente está chamando aqui, que eu estou chamando aqui de problemas. E aí você tem um fator gerador, né, que está relacionado a coisas que eu vou mencionar aqui daqui a pouco, que não são resolvidas com esforços pontuais de empresas, né? Ou seja, então para a gente resolver o problema do acidente do trabalho e essa proeminência da população negra ou do homem jovem negro como vítima, para a gente solucionar isso, então vamos investir mais em, sei lá, em equipamento de proteção individual, em EPI, vamos investir mais em treinamento sobre como se proteger dos riscos do trabalho. Não, não passa por isso. Né? Não passa por um investimento de cada empresa em investir nisso. Né? Ou seja, você tem um microcosmo de empresas que investem nisso e verem os seus números melhorarem. Né? Mas essa melhora nesses números não reflete na realidade que a gente está discutindo. Né? Porque essas próprias empresas que investem, né, elas não selecionam baseado na boa aparência, como você comentou agora há pouco, mas seleciona sim quando coloca que precisa pelo menos o primeiro grau completo, ou o segundo grau completo. Então, quando você falou, preciso do primeiro grau completo, né, quando a empresa coloca, para entrar aqui para trabalhar como um operador, como um técnico, você precisa ter o primeiro grau completo ou o segundo grau completo, acaba tendo um efeito parecido com o boa aparência, né? E aí, quando você olha a opção que esse público que não tem o primeiro grau completo ou o segundo grau completo tem, né, e que majoritariamente, pelo histórico que a gente tem, corresponde a uma população negra que não tem acesso à educação, saúde e assim por diante, o que resta? Né, é o trabalho em pequenas e médias empresas que não investem nisso. Se ele estiver lá, ele vai aparecer nessa estatística oficial. Se ele não conseguir entrar nesse ambiente de trabalho, né, ele vai para o mercado informal. E aí, no mercado informal, Deus sabe o que acontece em termos estatísticos. Né? A gente tem uma boa opinião fundamentada numa realidade que a gente percebe, né? Olhando para essa realidade também através de números sobre violência urbana, acesso à água encanada, acesso a esgoto, acesso à moradia, assim por diante, acesso à educação e tal. E aí a gente consegue tirar uma boa conclusão, que é como essa que você mencionou sobre motoboy, sobre outros trabalhos informais. Ou seja, a gente percebe que reparar esse problema sobre acidente de trabalho e população negra não necessariamente vai ser investindo em segurança do trabalho, né? Mas investindo em coisas que aconteceram antes desse acidente de trabalho. Que aí tem acesso tem relação com acesso à educação, acesso à saúde, acesso a atendimento médico, acesso à moradia, né, digna. Acho que foi uma conversa que a gente conseguiu, pelo menos para mim, né, eu consegui tirar uma boa informação, uma boa ideia, me trouxe uma clareza muito grande do tamanho do problema que está representado pelo recorte do racismo sobre segurança do trabalho e acidente do trabalho. Eu acho que para mim valeu
valeu muitíssimo, né, a conversa, acho que trouxe uma outra visão, né, principalmente porque a visão que eu tenho hoje, né, que eu tinha até hoje, né, de uma forma mais evidente, era a visão relacionada a empresas que são clientes da DoSafety, né? Mas as empresas que são clientes da DoSafety não representam a maioria das pessoas que trabalham no país, ou seja, representa uma minoria muito grande, uma minoria muito pequena, né? E aí você tem uma grande maioria que está representada pelo trabalho informal e também por aqueles trabalhadores que exercem funções em pequenas e médias empresas que não investem, né, na questão da segurança do trabalho de uma forma tão forte como essas grandes empresas, né? Aí eu faço uma pergunta para você, assim, para não te Olha lá. desestimular. E não estimular, e não te desestimular, mas ao contrário, estimular práticas antirracistas na sua empresa e né, que você passa para frente para os seus clientes, né? A questão do assédio moral entra dentro de segurança do trabalho? Olha, pode entrar, mas como consequência, se isso gerar uma consequência, entende? Talvez o assédio moral possa gerar um afastamento, né? E aí esse afastamento ele pode ser entendido como um nexo com o trabalho, né? Não sei te dar uma resposta objetiva sim ou não, né? Aí depende do que esse assédio moral vai causar, né? Ou seja, se alguém adoecer em função desse assédio, aí entra numa outra seara que é a interpretação jurídica, né? Mas é aquela coisa, enquanto você está trabalhando, se você se machuca, e aí esse se machuca, eu estou colocando não só machucar fisicamente com corte, né, mas também, sei lá, emocionalmente, moralmente, enfim, se isso acontece no seu ambiente de trabalho enquanto você está trabalhando, né, e isso gera um afastamento, não tem como dizer que esse não é um afastamento ocupacional, né? Não é um afastamento Sim, assistencial. eu fiz essa pergunta capciosa, que é mais, na verdade, para estimular você, enquanto empreendedor, né, e outros empreendedores também, a pensar sobre a questão pensar seriamente em relação à questão do assédio moral. É claro, eu estou falando do ponto de vista do conceito, mas o conceito ele é amplo, como você mesmo abordou, né? Mas quando a gente pensa em segurança do trabalho, como você mesmo apontou, está mais focado na questão da integridade física, né, da pessoa. Não está tanto relacionado com a questão emocional. E muitas vezes os afastamentos por problemas de saúde mental, aliás, muitas vezes não. E atualmente a gente vê que os afastamentos por problemas de saúde mental têm, né, tido um aumento enorme, sobretudo em setores onde a estrutura, em indústrias, em setores governamentais, enfim, onde a estrutura organizacional da empresa, ela favorece a relação perniciosa de poder, né? Então você tem lá um jeito de organizar, né, uma cultura organizacional que favorece essa gestão hierárquica, né? É claro que as grandes empresas atualmente, as empresas mais antenadas com as mudanças e que competem pelos ISOs, né? Todos os ISOs possíveis, elas tentam se adequar, mas as empresas menores, as que não estão tão preocupadas com a questão dos ISOs da vida, né? E até mesmo o governo, né, o setor governamental também não se preocupa com isso, a gente vê que a estrutura, ela vai minando, né, aquela pessoa. E dentro do assédio moral,
Vai existe, adoecendo. sendo, e dentro do assédio moral existe também a questão racial, né? Então, assim, eu joguei essa bomba aí, não é para você, não é você, Eduardo, que vai ter que resolver, mas aproveitar a oportunidade, né, para poder falar disso, para as pessoas se preocuparem mais, quando falam em segurança do trabalho, se preocuparem não só com a integridade física, mas se preocuparem também com a integridade emocional, né, daquele trabalhador. Eu acho que seria importante pensar nisso também. E, né, eu acho que não é à toa, né, eu achei super interessante que você propôs essa conversa, porque dá para perceber que você já está antevendo, né, que a segurança do trabalho não é só a integridade física do trabalhador, mas é mais que isso. E a nossa realidade mostra aí um monte de gente adoecendo no ambiente de trabalho. E certamente é pelas relações e a organização, né, a cultura organizacional nefasta que muitas empresas ainda mantêm. Ah, uma dica, quem sabe minha próxima conversa será sobre isso, saúde mental. É um tema que os números estão aí, né? Ou seja, tem se eu não me engano, é uma das maiores, se não for a maior causa de afastamento do trabalho, né? Mas ainda não tem tanta atenção, né? Ou seja, ainda não gera tanta preocupação, né? E é interessante, né? É uma boa, é um bom tema para uma conversa. Vamos ver. Sim, é um bom tema, porque é isso, né? Eu quero te agradecer novamente, porque eu senti uma abertura muito importante, muito favorável, e quando a gente fala em luta antirracista, né, que deve englobar todos, Uhum. começa nessas pequenas atitudes, né? Grandes atitudes, não uma pequena atitude, é uma grande atitude. Mas no sentido de que conversas, né? Aqui, ali, a gente está aqui conversando, a gente vai disponibilizar essa conversa para mais pessoas, e é importante que isso se multiplique, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez e agradecer por essa generosidade e por essa ampliação que você está proporcionando aí dentro da sua empresa, para se pensar também para além, né, do posto, do colocado aí, né? O que é segurança do trabalho? Ah, é isso, mas você está abrindo para mais coisas, né? A partir do momento que você abre a sua empresa para a última palestra, vocês conversaram sobre com o que foi mesmo que você conversou com a Ética sobre e né? Que é um tema. valores humanos. Isso, valores humanos. Então, né, perceba que você está ampliando para além da integridade física, né? Desde das palestras passadas aí. Então, eu acho que a gente tem que agradecer empreendedores que têm essa iniciativa, porque não é uma obrigação, né? Digamos assim. Como diz o povo, é um plus a mais. É um plus a mais. É um plus a mais dentro da empresa, né? Mas eu Uhum. acho sensacional, né? Se você puder falar depois com algum profissional, né, gabaritado sobre saúde mental e ambiente organizacional, vai ser muito, muito importante. Nos dias de hoje é fundamental esse tema. Mas na conversa de hoje eu quero agradecer por essa atitude antirracista. Eu que agradeço você, Fabi. Eu que agradeço. Abraço para você, viu? Um abraço, Du. Até uma próxima. Beijo. Até mais. Beijo. Até.